O número está presente em muitos momentos da vida da criança. O número está presente nas brincadeiras, nas embalagens, nos relógios, no controle da televisão, no celular, nas roupas e calçados, nas casas e apartamentos e também nas placas dos carros. Então, o número rodeia a vida da criança. E nas brincadeiras, você pode brincar com o dominó. Eu fiz aqui no papel para vocês terem uma ideia. Por exemplo, você pegar o joguinho do dominó, além de você jogar para ela colocar número com número, você pode auxiliá-la nas continhas. 5 mais 1, 6 mais 3, aí 3 mais 2, entendeu? E brincando. Você pode utilizar também dadinhos, tá? Você não precisa fazer a conta no papel, mas você jogando os dados, ela vai visualizando o número, aí você pode perguntar, quanto que é, por exemplo, 4 mais 2? Aí ela vai te contar e vai te falar. Ou você pode fazer também a subtração. Quanto é, por exemplo, 4 menos 2? Também ela consegue fazer. E fora muitos outros brinquedos que contêm a numeração. Então, é importante que você chame a atenção dela quando ela estiver aprendendo os numerais, para tudo que tiver número. E aí ela vai guardando e aí lá na frente ela não vai ter dificuldades. Porque às vezes a gente pega uma criança em processo de alfabetização que ela confunde tudo, ela confunde números e letras, tá bom? Nós falamos muito sobre a dezena e a unidade, né? Então, o que vai acontecer? É importante que a criança saiba diferenciar o que é dezena e o que é unidade na hora dela montar uma continha. Por exemplo, nós temos uma conta aqui, 20 mais 7, certo? O 20 é um número composto por dezena, porque 20 são duas dezenas, como nós vimos no material dourado. E o 7 é um número sozinho. A primeira visão da criança é montar a continha assim, 20 mais 7, certo? Ela pôs o 7 no lugar do D, da dezena, por isso a casinha para ajudá-la. Tanto é que ela teria que fazer assim, 20 mais 7. Mas a primeira impressão dela é colocar o primeiro número embaixo do primeiro número. Então, onde ela vai errar? Se ela tiver a perfeita noção do que é dezena e unidade, ela vai colocar o 20, que é dezena e unidade, e o 7. Como ela já tem interiorizado que o 7 é sozinho, é uma unidade, ela vai colocar na casinha da unidade. E aí vai dar 27. Se ela não tiver esse conceito interiorizado, ela vai fazer isso aqui, 20 mais 7. Então a continha dela nunca vai dar certo. Tá bom? Gostou da minha dica? Toque o sininho e curte o nosso canal. Olá, tudo bem? Eu trouxe para vocês hoje uma tabela onde eu tenho os numerais do 0 ao 59. E se vocês repararem, alguns números estão faltando. Qual é o intuito dessa atividade? É que a criança escreva os números que estão faltando. Então, nós temos o 0, faltou 1, temos o 2, faltou o 3, e assim ela vai indo. Enquanto ela vai fazendo essa atividade, ela vai lendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Além de completar, ela vai ler. É claro que em algum momento ela vai, de repente, que número vem agora? Mas procure fazer intervenções para que ela descubra que número que é, tá? E aí depois que ela preencher a tabela, você pode perguntar para ela quantas linhas tem unidade. Lembrando que unidade é um número sozinho, né? E aí você pode também falar para ela, vamos pintar de amarelo os numerais que tem o número 5, por exemplo. Quais são os numerais que tem o número 5? É o próprio 5, o 15, o 25, o 35, o 45 e toda a linha do 50, né? 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Todos têm o número 5, né? Na última linha. Você pode também falar para ela, pintar de laranja, os numerais que tem o número 3. Então, quais vão ser? O próprio número 3, o 13, o 23 e toda a linha do 30, né? 30, 31, 32 e até o 39. Então, ela vai perceber que tem uma linha que é da dezena daquele número, né? Você também pode pedir para ela pintar de azul, por exemplo, os numerais que tem o número 1, que é o próprio número 1, né? E toda a linha do número da dezena do 10, 10, 11, 12, 13 até o 19.
E aí depois também vai ter o 21, vai ter o 31, o 41 e o 51. Então, você fazendo uma atividade assim, ela vai percebendo os numerais, tá? Ela não precisa ler nas sequências numerais, mas ela vai percebendo aonde tem o número 1, aonde tem o número 2, entendeu? É uma atividade bem legal para você brincar com ela, tá bom? Olá, tudo bem? Estou trazendo para vocês mais uma atividade. Olha, vocês perceberem aqui, eu tenho a casinha da unidade, a casinha da dezena, tá vendo? 40, aqui, 40 mais 1 dá 41. É muito importante que as crianças percebam o que é unidade e o que é dezena. Nessas atividades que eu estou mostrando para vocês, ele já vai internalizando a dezena e a unidade. Porque quando chegar na hora dele fazer as continhas, adição e subtração, as primeiras serão mostradas dentro das casinhas da dezena e da unidade. E aí ele tem que entender o que é unidade, que é o número sozinho, e o que é a dezena, para que ele consiga montar a continha e fazer a continha, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui nós temos 40 mais 1. Então, a gente pode utilizar o recurso do material dourado. 10, 20, 30, 40, certo? Se ele pôr mais 1, 10, 20, 30, 41. Aí ele vai colocar aqui 41. Vamos colocar mais uma unidade? Vamos. Então, vamos lá. Uma dezena, mais uma dezena, duas dezenas, mais uma dezena, três dezenas, mais uma dezena, quatro dezenas. 10, 20, 30, 40. 41, 42. Tá? E aí ele escreve lá, 42. Ah, vamos colocar mais uma unidade. É importante que você utilize a nomenclatura correta. Uma dezena, mais uma dezena, mais uma dezena, mais uma dezena. São 1, 2, 3, 4 dezenas. 10, 20, 30, 40. 41, 42, 43. Porque ele entendendo a dezena e a unidade, ele vai conseguir, na hora de fazer uma adição, uma subtração, ele vai conseguir entender melhor aonde colocar os numerais, tá bom? Vou mostrar para vocês hoje uma atividade para ajudar as crianças na contagem dos números. Olha, nós temos aqui o número 3 e nessas flechinhas nós temos do 0 ao 9. Então, você pode pegar 3 barrinhas de material dourado, lembra das barrinhas? E as barrinhas têm o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, cada barrinha tem 10 quadradinhos. E aí nós temos também os quadradinhos avulsos, certo? Então, depois que você conseguir que a criança perceba que em cada barrinha vale 10, por quê? Porque ela tem 10 quadradinhos, né? Então, se cada quadradinho desse vale 1 e a barrinha tem 10, então a barrinha vale 10. Aí você vai pegar 10 mais 10 são 20 e mais 10 são 30. Você pode até escrever o 10 mais 10 e mais 10. Não são 3 barrinhas de 10? Aí ela vai somar 0, 0, 0, depois 1 vai dar 30. Tá, aí nós temos aqui o 30, certo? Nós temos o 30. Se eu colocar uma pedrinha, 3 barrinhas e uma pedrinha, vai dar 10, 20, 31. 31. E aí você pede para ela escrever 31. Aqui, nesse papelzinho que eu fiz, ó, ela já vai escrever, ó, 30 mais 1, já tem um espacinho para escrever 31. Se você pegar, então vamos pegar mais um quadradinho, como vai ficar? 10, 20, 30 e 1, 32, sabe? Vamos pegar mais um quadradinho, quanto vai ficar? 10, 20, 30, 31, 32, 33. Então, ela vai contando, depois que ela memorizou os 10, lógico, ela vai contando e vai escrevendo. Então, ao mesmo tempo que ela vai formando o número, ela vai escrevendo o número, tá? Sempre que eu faço uma atividade para as crianças que estão em processo de alfabetização, eu sempre ponho um desenho. Por quê? Porque a pintura também faz parte do processo de alfabetização, né? Então, ela depois que termina a lição direitinho, ela vai fazer o que? Ela vai pintar. E é na hora da pintura, a gente tem sempre que falar
que cores que ela vai usar, instigar para que ela use várias cores, porque tem criança que tem tendência a usar uma cor só. Então você vai incentivando que ela faça cada vez mais bonito, porque o belo também faz parte da educação, tá? Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês o caça-palavras. É uma atividade lúdica em que a criança pode aprender a escrever as palavrinhas brincando assim, procurando, entendeu? Aqui eu peguei algumas palavras que tem a letrinha B. Lembrando que a gente está fazendo atividades para as mamães que querem ajudar os filhos que por acaso estejam com alguma dificuldade. Então, o que você deve fazer primeiro? Vamos ler as palavrinhas? Aí você lê com a criança. Bota, leia sempre mostrando para a criança as sílabas. Bota, bala, bola, boca, boi, aba, bebê e bolo. Aí o que você vai fazer? As palavrinhas estão todas aqui. Elas podem estar na horizontal ou na vertical. Você vê alguma dessas palavrinhas aqui no caça-palavra? Às vezes a criança até vê, aqui está essa palavrinha aqui. Aí você nunca esqueça de ler com ela a palavrinha, mostrando as sílabas para que ela vá memorizando. E aí, cada palavrinha que ela achar, ela circula e pinta de uma cor. E ao final da atividade, você também pode pedir para ela pintar o desenho. Isso vai estimular a visualização, vai estimular a pintura e a observação. Tá bom? Olá, tudo bem? Olha o que eu trouxe para vocês. Mais um caça-palavras. O caça-palavras é importante porque a criança vai visualizar a palavra aqui e vai procurar encontrar a palavra aqui. Ó, você faz a mesma coisa. Cada palavrinha que ela achar, ela vai circular e pintar de uma cor. Depois ela pinta o aviãozinho. Aqui nós temos as palavras avião, vila, pavão, vovó, vaca, vida, valeta e vala. São palavras simples, mas para uma criança que não está entendendo o processo, é de suma importância que ela comece com essas palavrinhas bem simples, para depois partir para umas palavrinhas mais complexas, tá bom? Se você gostou da minha dica, toque o sininho e curte nosso canal. Tchau! Hoje eu vou apresentar para vocês as palavrinhas cruzadas. Então ela é composta de desenhinhos, tá vendo? Tem todos os desenhos, tem as palavras, os nomes dos desenhos aqui embaixo. E aí, em cada desenho, ó, se você perceber, tem a flechinha de onde você vai escrever o nome do desenho, tá? Então você pode ou pedir para ela escolher uma palavra ou ir na sequência. Por exemplo, primeira palavrinha. Antes de achar a palavrinha lá em cima, leia com ela a palavrinha. Gaiola. Aí você vai perguntar para ela, onde está a gaiola? Olha, a gaiola está aqui em cima. E aí onde vai escrever a gaiola? Ó, se você ver bem, a flechinha vai mostrar aonde ela vai escrever a gaiola, tá bom? E aí você vai fazendo palavrinha por palavrinha, sempre lendo com ela cada palavrinha e deixe que ela identifique onde é que ela vai escrever. Claro que aqui é uma atividade mais complexa do que o caça-palavras, tá? Mas aí, se você já trabalhou o caça-palavras antes, ela vai ter mais facilidade de fazer a cruzadinha, que é uma atividade mais complexa, tá? Mas pensa, sempre leia com ela a palavra, deixe que ela tente ver onde vai escrever a palavra. Claro que você vai orientando, não é aí, é aqui, com que letrinha começa a palavra, então já tem essa letrinha no caça-palavra, tá? E incentive também que ela pinte, para ficar uma atividade bonita, porque o belo é muito importante nas crianças, sabe? Porque aí ela fazendo uma atividade bem feita, ela vai admirando o belo, então ela vai cada vez mais fazer uma atividade bonita, tá bom? Olha, eu vou apresentar para vocês agora uma outra atividade que pode ajudar a sua criança a entender o processo de alfabetização. Aqui nós temos algumas figuras e aqui nessa tigelinha nós temos as palavrinhas que identificam cada figura. Por exemplo, ilha, milho, toalha, abelha, chaleira, coelho,
telha, espelho e olho. Então, o que você vai fazer? A criança vai sortear uma palavrinha. Pega uma palavrinha. Aí ela pegou a palavrinha telha. Aí você vai falar para ela, aonde? Vamos ler. Telha. Você viu que essas palavrinhas aqui são mais complexas do que aquelas outras que a gente estava usando, né? Aí você vai primeiro ler com ela a palavrinha no papelzinho. Telha. Aonde está a telha? Aí ela vai achar onde está a telha e vai colar a palavrinha na palavra telha. Vamos ver outra palavrinha? Tira, ela já vai estar brincando, sabe? Tirou outra palavrinha. O que está escrito aqui? Vamos ler? Toalha. Não leia por ela no começo, tá? Procura incentivar que ela leia. Qual é o T e o O? Lembra do sonzinho do T? Com O fica o quê? To. Às vezes ela até fala toalha. Mas aí é importante que você leia a palavrinha com ela. E onde está a toalha? Aí ela vai procurar e vai colar no lugarzinho da toalha. Depois que você terminou tudo, leia cada palavrinha com ela. Toalha, milho, ilha. É importante que você leia, porque assim ela vai memorizando a palavra e relacionando essa palavra com o desenho, tá? E importante também é que você pinte com ela. Incentive que ela pinte todos os desenhinhos, que aí ela pintando, ela vai olhando o desenho, ela vai olhando a palavrinha. Não esqueça que pintar é uma das coisas que as crianças mais gostam de fazer, tá bom? Ditado recortado. Como que ele é feito? Tem as figuras com espacinho para colar e as palavrinhas embaixo. Então, lendo as palavrinhas junto com a criança, ela vai descobrir aonde tem que colar. É uma atividade muito legal, porque a gente sabe que as crianças, elas não chegam ao primeiro ano todas com facilidade na aquisição da escrita e da leitura. Então a gente tem que criar ferramentas para que elas consigam passar por essa fase. Umas vão, tudo bem, mas as outras às vezes precisam, algumas crianças às vezes precisam de uma atividade a mais para que ela entenda o processo de alfabetização, tá bom? Pode parecer uma atividade boba, mas para a criança que está com dificuldades não é. Voltamos com a nossa tabela para brincar de detetive matemático. Escolha um número você, ou peça para a criança escolher um número. 37, por exemplo. Aí ela vai ter que anotar na tabela o número 37, tá bom? Aí você pode fazer perguntas. Esse número 37 é uma dezena ou é uma unidade? Ele vem antes de que número? Ou ele vem depois de que número? Em qual dezena ele está? Está na dezena do 30, não é? Em qual fileira ele está? Está na fileira do 7. Ele é maior do que número? De qual número? Ou ele é menor de qual número? Aí, quando a criança já estiver mais para frente no processo, aí você pode perguntar, ele é um número par ou é um número ímpar? E para ajudar ainda a criança, você pode fazer essas casinhas que com certeza ela vai ter acesso lá na sala de aula, que é a da dezena e da unidade. Então você pode perguntar, o número 37, quantas dezenas tem? 3. E quantas unidades tem? 7. Entendeu? E aí você vai bolando perguntas para que ela vá assimilando cada vez mais a numeração, tá bom? Se você gostou, toque o sininho e inscreva-se no nosso canal. Tchau! Nós, enquanto educadores, nós temos que ensinar a maneira correta da criança escrever, tanto as letras quanto os numerais. Só que nem toda criança vai ter a mesma facilidade de fazer conforme a gente ensina. Por exemplo, aqui na flechinha, o número 1 começa da parte menor para a parte maior. Isso não quer dizer que se a criança fizer o inverso, se ela começar da parte maior para a parte menor, ela não vai estar fazendo errado, certo? Mesma coisa o número 3. Ele começa lá em cima e aí termina aqui embaixo, seguindo as flechinhas. Mas ela pode fazer o inverso e aí você não vai ter como você dizer que a criança fez errado. Por exemplo, a maneira correta de fazer o número 7 é essa. Tem criança que já vem fazendo o 7 assim. E aí ela confunde o 1 com o 7, certo? Você pode aceitar que ela fez o 7. Você vai simplesmente alertar que ela tem que cortar, porque senão pode parecer com o número 1.
E aí, aos pouquinhos, ela vai aprendendo. Tem criança que faz o 8 assim, e não assim. Se a criança fizer 8 assim, como ela está num processo, você aceita, mas alerta, entendeu? O que a gente não pode é falar que está errado, porque nem toda criança tem a mesma facilidade de aprender, tá bom? Por exemplo, o número 1, o correto seria isso daqui, certo? Mas se seu aluno fizer isso daqui, você não pode dizer que ele fez errado. Mesma coisa o número 3, a gente ensina a maneira correta, mas tem criança que vai fazer isso daqui. Aí você vai ter que considerar, porque ela está num processo, você vai ter que considerar que ela fez certo. Olá, você já conhece o Escolinha em Casa? O Escolinha é o melhor material do Brasil para crianças de 3 a 8 anos de idade. Formado por um conjunto de diversas atividades educacionais que auxiliam no aprendizado do seu pequeno. O Escolinha é ideal para alfabetização, reforço escolar, auxilia nas dificuldades e o melhor, ocupa o seu pequeno nas horas vagas de uma forma muito mais produtiva. O material é enviado para o seu e-mail, você imprime as atividades no seu tempo e quantas vezes quiser e está pronto para realizar com toda a família. Muito legal, não é mesmo? E tem mais, adquirindo hoje o seu Escolinha em Casa, você vai receber gratuitamente 2 bônus exclusivos, mais atividades extras por 6 meses que vão complementar ainda mais o seu material. Não perca essa oportunidade. Seu filho merece o melhor. Ele merece Escolinha em Casa. Olá, tudo bem? Além de ajudar sua criança a representar, ensiná-la a representar os números, você pode também ajudá-la a ler os números. Faça uma tabela que vai do 1 ao 10, do 11 ao 20, do 21 ao 30 e assim sucessivamente. Não comece com muitos números, comece com poucos números. Você pode brincar com ela de detetive matemático. Mas antes, você leia os números com ela. Vai mostrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Além de ler os números assim na sequência, você também pode ler onde estão as unidades. A unidade é do 1 ao 9. Por quê? Porque só tem um número para representar. Do 10 em diante, vão precisar de 2 números ou mais para representar, né? Então aqui é a linha do 1, que tem o 11, o 1, o 11, o 21, o 31. A linha do 2, que tem o 2, o 12, o 22, o 32. Parece complicado, mas ela vai guardando isso na cabecinha dela, né? E aí você pode brincar com ela de detetive matemático. Você utiliza a tabela e, por exemplo, ou você ou a criança pensa no número. Vamos pensar no número aqui, vamos lá, vamos ver o número, não vamos complicar muito? Vamos ver o número 16, tá? Aí você vai assinalar o número 16. Quando você assinalar o número, ela vai falar, é o 16. Aí você pode perguntar para ela, esse número 16 é uma dezena ou é uma unidade? Aí você vai ajudar, você vai levantar questões para que ela diga, é uma dezena, porque está na linha da dezena. A primeira linha é a linha da unidade, a segunda linha em diante já é a linha da dezena. Você também pode perguntar, em qual dezena fica esse número? Fica em uma dezena, em 2 dezenas, em 3 dezenas, entendeu? Se é o 16, ele está em uma dezena. E se fosse o 26? Ele estaria em 2 dezenas. Mas não faça muita pergunta sobre outros números, não. Procura fazer perguntas sobre este número que ou você ou ela pensou, tá? Se for você que pensou o número, peça para ela anotar na tabela. Agora, se for ela que pensou, você pode ir chutando até você acertar, né? Aí depende de como você vai estar brincando com ela. Aí você pode perguntar para mim também, esse número 16, ele vem depois de que número? Então, como ele está assinalado aqui, você vai falar, ele vem depois de que número? Pode ser que ela logo fale, depois do 15. Pode ser que não. Aí você vai fazendo intervenções para que ela descubra. Hoje eu vou mostrar para vocês o material dourado. Você já deve ter ouvido falar. É um recurso que a gente tem para trabalhar a matemática com as crianças.
Ele é composto de umas placas e o que a gente vai usar no começo? Uma barrinha que tem 10 quadradinhos, vocês podem ver que são 10 quadradinhos, parecem dedadinhos, que representam o número 10. E os quadradinhos individuais que representam o número 1. Aí uma criança que está em começo de aula, ela vai receber isso aqui da professora de repente, a tabuada, que é um terror das crianças. Por quê? Porque as crianças decoram, a maioria das crianças decoram 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, mas não conseguem representar às vezes. Às vezes a mãe chega na escola e fala assim, meu filho já sabe de 1 a 10. Tá bom, ele sabe contar de 1 a 10, como se ele estivesse cantando uma música. Mas ele sabe representar. O que você pode fazer para facilitar a vida do seu aluno ou da sua criança? Você pode desmembrar a tabuada, ó. 2 vezes 5, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 4. Você desmembrando a tabuada, você vai partir do menor para o maior. É como se a criança recebesse um prato de comida cheio e ela imaginasse, eu vou ter que comer tudo isso. Mesma coisa é ela receber isso, né? O que normalmente acontece, ou receber isso. Vamos ver essa parte aqui. 2 vezes 4. Aí você vai falar para a criança, vamos pegar 2 vezes 4 quadradinhos. Então, 1, 2, 3 e 4. Mas você pegou uma vez. Vamos pegar mais uma vez? 1, 2, 3 e 4. Então, olha, você pegou 2 vezes 4. Vamos ver quanto dá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom, então quanto que é 2 vezes 4? São 8. Muito bem, legal. Vamos ver mais um? Olha. 2 vezes 6. Aí você vai questionar, como que você vai fazer? Vou pegar 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Mas qual é a continha? 2 vezes 6. Vamos complicar mais um pouquinho, ó. 2 vezes 10. No começo, você pode até deixar a criança pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela pegou 10 quadradinhos. Mas aí você vai falar, então, mas quantas vezes eu preciso de 10 quadradinhos? 2 vezes. Então, ela vai pegar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ela pegou 2 vezes 10 quadradinhos. Então, quanto dá 2 vezes 10? Ela vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, quanto dá 2 vezes 10? Dá 20. Depois que ele já estiver apto a representar, você pode partir do princípio que ele já entende que uma barrinha dessa tem 10 quadradinhos e a outra também. Então, ele não precisa mais pegar 10 quadradinhos, depois mais 10 quadradinhos para ficar 2 vezes 10. Ele pode pegar uma barrinha, mais uma barrinha, que ele já sabe que aqui vai ter 10 e aqui vai ter 10. 2 vezes 10 vai ser 10 mais 10, 20. Entendeu? Gostou da minha dica? Acesse o sininho e curta o nosso canal. Beijo, tchau! Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês uma obra de Van Gogh, tá? Você vai pegar essa obra, vai mostrar para sua criança e vai deixar que ela se expresse. Provavelmente ela vai falar muitas coisas a respeito da obra. Mas, se o que ela falar você achar que foi muito limitado, você pode ir fazendo intervenções para que ela se expresse melhor. Por exemplo, você pode perguntar, que lugar que é esse? Se é de dia ou se é de noite,
Quantos móveis tem nesse lugar? Quem você acha que mora, que dorme ali? Quais são as coisas que predominam nessa figura? Entendeu? Então você pode ir fazendo várias intervenções para que ela vá se expressando cada vez mais. E você também pode ir anotando o que ela for falando e produzir um texto no final, tá? É muito importante que ela se expresse a respeito, ela está fazendo uma leitura do quadro, tá? Por outro lado, você pode fazer riscos atrás do quadro e recortar. Aí você vai montar um quebra-cabeça. Então a criança, além dela estar brincando de quebra-cabeça, ela vai estar observando a obra de um pintor famoso, tá? Você pode usar qualquer figura. Pode usar uma figura que ela goste, de um desenho que ela goste, mas o importante é que você ofereça para sua criança coisas de qualidade, tá? Coisas bonitas, para que ela tome conhecimento do belo, né? Qualquer coisa que você fizer vai ajudar no processo de alfabetização dela. Todos os recursos que você utilizar serão muito importantes na aquisição do conhecimento. Aí então ela vai ler figuras, ela vai ler números, ela vai ler textos, mas enquanto isso não acontece, você vai fazendo intervenções para que ela adquira mais conhecimento, tá bom? Gostou da minha dica? Toque o sininho e se inscreva em nosso canal. Tchau, beijo, até a próxima! Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês um outro tipo de bingo. Olha, aqui nós temos a palavra e o desenho. Machado, onça, laranja, vestido, coelho, helicóptero, morango e sol. E aí, junto com essa cartela, vocês vão ter a figura da laranja, a figura do machado, a figura do helicóptero, do sol, do coelho, do morango, da onça e do vestido. Vocês repararam que essas palavrinhas são mais complexas do que aquelas que a gente fez da outra vez, que era foca, lata, mala, porque as palavras não vão estar só na sala de aula, as palavras vão estar em todos os lugares. Por isso que é importante a gente dar ênfase no som das letrinhas, tá? Por exemplo, vestido, ela já vai saber que V é o som da letrinha, que esse é o som da letrinha V. Eu vou indicar para vocês uma coleção que chama Mico Maneco, é da Ana Maria Machado. Ela é bem simples, tem histórias bem curtinhas, então geralmente numa folha tem a frase e o desenho. Então é bem interessante para uma criança que está começando o processo de alfabetização, tá bom? Outra coisa que vocês podem usar também é o dominó. Ó, tem a letra, a palavra, desculpe, e o desenho. Então aqui tem o rato e o gato. Você vai ler com ela rato. Qual é esse desenho aqui? Ah, é o desenho do gato. Então vamos procurar a palavrinha gato. Qual é o som? Ela já vai saber que é a letrinha G. Aí ela vai juntar. Ao mesmo tempo que ela olha a figura, ela já vai memorizando a palavra gato. Tá bom? Gostaram da minha dica? Se gostaram, toque no sininho e inscreva-se no nosso canal. Beijo, tchau! Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês um bingo de letras. Isso vai facilitar com que a criança reconheça a letra e o seu som, tá? Então você vai precisar de algumas cartelas que você pode ir na internet e procurar lá bingo de letras que você vai achar as cartelas. Você vai precisar de quadradinhos com letras,
que devem ser iguais às letras da cartela. E vai precisar também de uma tigelinha com ou grão de feijão ou milho, para a criança possa marcar a letrinha que você sortear. Por exemplo, aí você pode distribuir uma cartela para a criança, ou 2, ou 3, aí você que sabe. É melhor que você comece com uma e depois você vai aumentando o número de cartelas, porque aí ela vai tendo mais atenção, tá? Quando você sortear, por exemplo, um quadradinho com a letrinha para ela marcar, procura dar ênfase no som da letra. Por exemplo, essa letrinha é a letrinha V. Qual é o som da letra V? Não é? Então você vai questionar a criança: o que a gente pode escrever com a letrinha V? Em vez de falar V de vaca, né? Ou V de vela. Não, procure não condicionar a letra a uma única palavra, né? Aí você vai questioná-la: o que a gente escreve com V? Vaca, vela, viola, varal, né? Você vai aumentando o vocabulário dela. Aí ela vai marcar na cartelinha a letrinha V que você acabou de sortear. Por exemplo, suponhamos que você sorteia a letra P. Qual é o som da letra P? P, P, P. Então, em vez de falar que o P é P de pipoca ou de pato, você pode questionar com ela várias palavrinhas que comecem com a letrinha P. E aí ela vai marcar na cartelinha dela o P. Em algum outro momento, ela mesma pode sortear. Em vez de você sortear e ela marcar, ela sorteia e você marca. Entendeu? Então a brincadeira vai acontecendo assim. É importante que você fale um número muito grande de palavras com as letrinhas que você sortear, porque aí ela vai associando. Ao invés dela associar, por exemplo, uma letra a pato, por exemplo, o P simplesmente ao pato. Ela pode associar o P à palavra paralelepípedo. Tudo depende do som da letrinha, né? Trouxe mais uma ferramenta para auxiliar na alfabetização da criança. Como eu tinha mostrado um bingo de letras, agora eu vou mostrar para vocês um bingo de sílabas. Da mesma maneira, se vocês entrarem na internet, vocês conseguem localizar para imprimir, para brincar com o seu filho. Então você tem que ter as cartelas, agora com sílabas e não com letras. E aí você tem que ter um potinho, um saquinho com as sílabas. E tem também que ter uma tigelinha com o milho ou feijão para marcar o bingo como o bingo tradicional. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Olha como é importante a consciência fonológica da criança, ou seja, o som da letra. Por exemplo, se você fala com uma criança que a letra V com a vogal O forma vó, ela pode falar, forma VO. Agora, se você falar para a criança que a letrinha V, que tem o som V, com a vogal O, ela vai fazer VO. Concorda? É uma coisa simples que às vezes não tem, uma pessoa acha que não tem muita importância, mas tem sim, tá? Então o que você vai fazer? Você vai sortear a sílaba que está no quadradinho e vai marcar, e a criança vai marcar na tabelinha. Quando ela encher a tabelinha, ela vai ganhar. E independente de ganhar ou não, trabalhe com ela também. Quais palavrinhas que começam com vó? Com vô, né? Vovô, vovó, você, tem muitas palavrinhas. Então, o importante é você trabalhar com ela as palavras, tá? E procure usar também a mesma grafia aqui e no quadradinho, tá? Por quê? A gente usa bastante a letra bastão. A letra bastão para criança é mais simples do que a letra cursiva, que tem as curvas todas, tá bom? Se vocês gostaram das nossas dicas, acesse o sininho e inscreva-se no nosso canal, tá? Beijo, até a próxima!
Bom dia, mamães! Mais uma ferramenta para vocês. Ó, é um pouco parecida com aquela outra que eu mostrei, só que essa daqui já tá o desenho pintado, as sílabas de cor diferente. Então, é um jogo da memória. Ó, copo, os dois desenhos do copo, vendo? Dedo, pipa, rato, gato, vela, pato, lixo, lobo. Essa palavra é interessante. Por exemplo, a criança virar, ela pode pôr bolo. Bolo é uma palavra correta? Sim, mas de acordo com o desenho, não está correta. Então, você vai questionar isso com ela e aí, em algum momento, ela vai trocar e vai ver que aqui está o lobo e não o bolo, né? Tatu, bala, lata, mala e fada. Então, são palavrinhas bem simples que no joguinho da memória a criança vai aprendendo a juntar as sílabas e formar as palavrinhas, tá bom? Por exemplo, eu sempre achei resistência na alfabetização que o A, por exemplo, tem que ser feito assim, certo? Assim, isso é o A. Então começa na perninha, faz o círculo e desce a perninha. Agora, uma criança que está em processo de alfabetização, se ela fizer isso aqui, se ela fizer uma bolinha e uma perninha, eu não posso achar que ela está errada. Ela fez a letra A, ela só não seguiu o trâmite convencional, que é esse daqui, certo? Então a caligrafia serve para quê? Para você ensinar isso. Agora, se ela fizer isso, eu tenho que aceitar, porque ela fez o A, certo?